Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Costa, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 16, que tem como objeto de conhecimento investigação e dedução dos principais modelos na obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri. Detalhamento: geometria espacial, medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, ok? Então, pessoal, pegue seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos à nossa aula. E para iniciarmos nossa aula sobre geometria espacial, vamos aí saber qual é a diferença entre geometria espacial e geometria plana. Geometria plana, ela é em 2D, ou seja, ela só possui duas dimensões. É, no caso, o quadrado, um triângulo, certo? Um círculo, são figuras em 2D, ou seja, são figuras em duas dimensões. Exatamente, figuras planas, ok? E a nossa geometria espacial são figuras em 3D, ou seja, figuras com 3 dimensões, tudo bem? Então, é no caso a esfera, o prisma, o cone, o cilindro, a pirâmide. Então, são figuras espaciais, tudo bem? E nas figuras espaciais, nós calculamos o volume, além, claro, das suas áreas. Já nas figuras planas, nós apenas calculamos a sua área, ou seja, né, ali a área que está sendo delimitada por aquela figura. Ok? Deu para entender a diferença? E, claro, nessa aula nós estudaremos a nossa geometria espacial. Ok? Começando aí pelo prisma. Então, temos aí prisma. O prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos de geometria espacial, ou seja, ele possui 3 dimensões, não esqueçam disso. É caracterizado por ser um poliedro convexo com duas bases, que são polígonos iguais. Então, o prisma ele vai possuir uma base em cima e uma base embaixo, que são polígonos iguais. Como assim? Se aqui minha base de cima for um triângulo, embaixo também tem que ser um triângulo. Se em cima é um quadrado, embaixo também tem que ser um quadrado. Ok? Congruentes e paralelas, ou seja, né, as suas bases elas vão ter as mesmas medidas. Além das faces planas laterais, ou seja, ela é formada por paralelogramos. Então, as laterais dos prismas sempre serão paralelogramos e as suas bases sempre serão iguais. Professor, está difícil de visualizar, só o senhor falando. Não tem problema, vamos ver aí o prisma. Aí nós temos como exemplo o prisma, né, de base pentagonal. Então, observe que as suas bases, olha, aqui as bases do prisma, tanto a base de cima como a base de baixo, né, são as mesmas figuras. Então, em cima é um pentágono, ou seja, é um polígono de 5 lados, embaixo também é um pentágono, ok? Temos aqui também as nossas faces laterais, ó, observe aqui as nossas faces laterais, que é exatamente ali os lados do nosso prisma, tá? São paralelogramos, ou seja, eles possuem 2 pares, né, de lados opostos paralelos, tá? É a nossa face lateral. A altura do nosso prisma, tá, é calculado, a gente vindo ali do centro da minha base superior até o centro da minha base inferior. E aí vai ser o comprimento da minha
altura, ou seja, a altura do meu prisma, tá bom? Então, temos aqui, né, as arestas da minha base, ok? Esses daqui são os elementos do nosso prisma, tá? Então, os elementos que compõem o prisma são base, altura, arestas, vértices, exatamente cada pontinho desse aqui, ó, tá? São vértices, tá? E faces laterais. Então, esses daqui são os elementos do nosso prisma. E como eu falei para vocês, prisma é uma figura espacial, ou seja, é uma figura com 3 dimensões. E nas figuras com 3 dimensões, nós podemos calcular a sua capacidade, que é exatamente o seu volume. E como é que a gente calcula o volume do prisma? Teremos aí uma formulazinha para efetuar este cálculo de volume do prisma. O volume do prisma é calculado pela multiplicação entre a área da base e a altura, tá bom? O volume determina a capacidade que possui uma figura geométrica espacial, ou seja, quanto cabe dentro daquela figura. Vale lembrar que, geralmente, né, o volume ele é dado em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. O volume ele sempre é calculado ao cubo, tá? A sua unidade de medida sempre será cúbica. Por que, professor, que sempre é cúbica? Por quê? Porque por ser uma figura com 3 dimensões, nós multiplicamos as suas unidades 3 vezes. Ou seja, 3 vezes ao cubo, tá? É o mesmo do que eu multiplicar centímetros vezes centímetros vezes centímetros. E aí o meu resultado vai dar centímetros cúbicos. Ok? E aí, qual é a fórmula para calcular aí o volume do nosso prisma? Então, a fórmula, como eu acabei de ler para vocês, é a multiplicação entre a área da base e a altura do prisma, tá bom? Então, aqui o nosso volume do prisma vai ser exatamente a área da base vezes a altura. Lembrando que, para eu saber quanto vale a área da base do meu prisma, eu preciso saber, né, as fórmulas do cálculo de área das minhas figuras planas, tá bom? Por quê? Porque se a base do meu prisma for triangular, eu preciso saber qual é a fórmula do cálculo da área do meu triângulo. Se a base do meu prisma é quadrangular, tá? Eu preciso saber qual é a fórmula para calcular a área do meu quadrado, tá bom? Então, para cada uma das bases, né, para cada uma das figuras planas que é feita a base do meu prisma, eu preciso conhecê-las e saber a fórmula do seu cálculo de área, para eu poder, né, saber o valor aqui da minha área da base. Tudo bem? Então, seguindo em frente, vamos aqui ver o nosso primeiro exemplo, agora, claro, com números. Então, vamos aqui ao nosso exemplo número 1. Qual é o volume de argila necessário para produzir 5.000 tijolos, tendo cada tijolo a forma de um paralelepípedo, com dimensões 18 centímetros, 9 centímetros e 8 centímetros. Tá bom? Paralelepípedo é exatamente um prisma, tá bom? Com base retangular, tá bom? É como se fosse uma caixa de sapato. Tá? E aí eu já tenho as nossas 3 dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura, ok?
Professor, vai fazer diferença aqui quem é a altura, quem é a largura e quem é o comprimento? Não. Mas por que não vai fazer? Porque a área da base, aqui, de um retângulo, vai ser a minha base vezes a altura do meu retângulo da base. Tá? E aí, é o mesmo do que eu calcular o volume do meu prisma. Eu substituindo ali, vai ser a base do meu retângulo, vezes a altura do meu retângulo, vezes a altura do meu prisma. Então, eu vou estar multiplicando as minhas 3 dimensões do mesmo jeito. E é exatamente o que a gente vai fazer para resolver esta questão. Tá? Basta a gente multiplicar. Então, o volume do meu prisma, tá, vai ser quem? A área da base vezes a minha altura. E aí eu sei que a minha área da base é um retângulo, então basta eu multiplicar as minhas dimensões. Então, eu vou multiplicar 18 vezes 9 vezes 6. Então, 18 vezes 9 vezes 6. Eu sei que 6 vezes 9 é 54. Então, 18 vezes 54. E aí, eu fazendo 18 vezes 54, o volume aqui do meu prisma vai ser 972. Agora, vamos ver qual é a unidade. Eu sei que todas elas estão em centímetros. Então, como trata-se de volume, será centímetros cúbicos. Ok? Porém, né, como vão ser produzidos 5.000 tijolos, tá bom? Esse aqui é o volume de argila que eu vou precisar para produzir apenas um tijolo, tá? Isso daqui é para um tijolo. Porém, eu quero saber qual é a quantidade para eu produzir 5.000 tijolos. Então, eu vou ter que multiplicar a quantidade, lógica, de um tijolo por 5.000. Ok? E eu vou ter como resultado 4.860.000, tá? Centímetros cúbicos. A gente vai manter a mesma unidade de medida, ok? Ou, se eu quiser converter, eu posso dizer que a minha resposta também pode ser, né, minha capacidade aqui, meu volume, minha quantidade de argila para produzir os 5.000 tijolos, eu também posso dizer que ela é 4,86 metros cúbicos. Ok? Então, eu posso deixar em centímetros cúbicos ou posso converter também para metros cúbicos, que é algo opcional. Tudo bem? Então, para eu produzir os 5.000 tijolos com aquelas medidas, tá? 18 centímetros, 9 centímetros e 6 centímetros, serão necessários 4.860.000 centímetros cúbicos de argila. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos aqui no exemplo 2. Uma caixa d'água em forma de cubo. Ok? Então, é importante que vocês consigam identificar, tá, as figuras. O que é um cubo? Um cubo é exatamente o formato de um dado. É formado por quadrados, tá? Ou seja, todas as suas arestas possuem as mesmas medidas, tá? Então, como eu acabei de dizer, é como se fosse um quadrado. Vamos desenhar aqui um cubo.
tá? E todas as suas medidas são iguais. Tá? Então, se aqui eu digo que é 2 centímetros ou 2 metros, né? Independente aí do que seja, aqui também será 2 metros, tá? E aí, aqui também será 2 metros. Só que aqui, no caso, no nosso exemplo, já está dizendo qual é a medida, né? A medida é 1,5. Então, eu já vou colocar já exatamente com a medida que já está sendo dada aqui no nosso problema, para não confundir a cabeça de vocês. Então, aqui está dizendo que é 1,5, né? 1,5 metro. Então, aqui também será 1,5 metro e aqui também será 1,5 metro, tá? Assim como aqui na sua altura também será 1,5 metro. E como é que a gente calcula a capacidade dessa caixa d'água, né? Então, a gente tem que conhecer as bases, né? As bases, como eu acabei de dizer, são quadrados. Então, quadrado, a área do quadrado, nós calculamos como? É lado vezes lado, né? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, tá bom? E aí, como eu sei que a minha altura também possui a mesma medida, então, para eu calcular o meu volume aqui do meu cubo, basta fazer o quê? Lado vezes lado vezes lado. São as duas medidas que é a da minha área e mais uma medida de um lado, que é referente à minha altura. Tá bom? Então, vamos começar os nossos cálculos. Aí o volume da nossa caixa d'água, tá? O volume aqui do nosso prisma, vai ser o quê? Lado vezes lado vezes lado. E quanto mede cada lado? 1,5, né? Então, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, tá? Eu efetuando aqui a nossa multiplicação, 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, eu chego no resultado de 3,375. Como a medida aqui na nossa questão é metros, então aqui vai ser o quê? Metros cúbicos, ok? Como eu estou falando de caixa d'água, né? Então, o ideal é eu dar essa medida em litros, né? Então, a gente tem que conhecer a nossa conversão, tá bom? Então, gravem bem isso aqui, já vão anotando. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ok? 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, ok? Então, o que isso significa? Significa que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá bom? E aí, como o meu resultado deu 3,375 metros cúbicos, né? Então, 3,375 metros cúbicos, eu vou converter isso para litros, dando 3.375 litros. Então, a capacidade aí da nossa caixa d'água é 3.375 litros. Tudo bom? Então, né, gravem bem essa conversão, tá? De metros cúbicos, né, para decímetros cúbicos, transformando para litros, porque normalmente quando você fala de capacidade, de caixa d'água, coisa líquida,
é importante que você saiba, né? E, às vezes, as respostas também, elas vêm em litros. Então, é importante que vocês saibam fazer essa conversão, ok? Então, essa foi a nossa parte de prisma. Agora, vamos sair para outra figura espacial. Agora, vamos conhecer as pirâmides, né? Então, temos agora a pirâmide. Então, uma pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal com apenas um vértice fora de sua base. Sua altura é determinada pela distância ortogonal, ou seja, formando ali um ângulo de 90 graus, entre o vértice, que é exatamente o que está fora da sua base, lá em cima, com a sua base. Em relação à base, ela pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular ou mesmo um polígono não regular, ok? Então, na pirâmide nós temos a sua base, que é a partezinha de baixo, e apenas um vérticezinho fora dela, tá? E aí as suas faces laterais serão triângulos, ok? Que é juntando ali o vértice que está fora com dois vértices ali da sua base, formando ali a sua área lateral, ok? Então, agora, claro, vamos aprender a calcular o volume da pirâmide. Vamos lá. Também temos, lógico, uma formulazinha para a gente calcular o volume da pirâmide. Esta fórmula é exatamente esta aqui, ó. Professor, é bem parecido com a fórmula de calcular volume do prisma, né? Exatamente. A diferença é que aqui nós iremos dividir por 3. Tudo bem? Então, para calcular o volume da pirâmide, precisamos multiplicar a área da base, o que dependerá de sua forma, igualmente a do prisma, pela altura. Então, também precisamos conhecer ali as figuras planas, para a gente poder saber calcular a área da base da nossa pirâmide. O resultado desta multiplicação deve ser dividido por 3. Então, aqui é a nossa fórmula, né? O V é o volume da nossa pirâmide, o nosso AB é a nossa área da base e H a nossa altura. Tudo bem? Então, dependendo ali da nossa forma geométrica, da nossa base, é o que a gente vai utilizar ali, a fórmula das nossas figuras planas, ok? E o volume da pirâmide de base triangular, ou seja, nossa base é formada por um triângulo, tá? E aí nós temos, né, quando a nossa base é formada por um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados iguais, nós temos aqui uma fórmula, né, já modificada, né, é a mesma da primeira, porém já foram feitos alguns cálculos e aí a gente já traz ela aqui já de forma já resumida, onde eu tenho a área da minha aresta, melhor, a medida da minha aresta, como é um triângulo equilátero, certo? Aqui vai ser igual a este outro, que é igual a esta outra aresta, que é igual a esta outra aresta, que é igual a esta outra. Então, né, todas as arestas são iguais. Tá? Então, A vai ser a minha aresta da minha pirâmide, multiplicado pela raiz de 2 e dividido por 12. Tá bom? Então, aresta ao cubo vezes raiz quadrada de 2 dividido por 12. Essa é a fórmula para a gente calcular o volume de uma pirâmide de base triangular. Se a gente quiser calcular o volume da pirâmide de uma base quadrada, ó, observe que agora a nossa base é um quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Mesma coisa da minha fórmula, ó. A área do meu quadrado é lado ao quadrado, né? Vezes a altura e dividido por 3, tá bom?
Então, eu apenas já substituí aqui a área do meu quadrado, tá bom? Naquela primeira fórmula lá, na fórmula de cálculo do volume da pirâmide, que é área da base vezes a altura. Aqui eu já transformei e a minha área da base, eu já coloquei ela a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Ok? E a fórmula para calcular o volume da pirâmide de base retangular, que a mesma coisa, eu apenas já coloquei aqui a minha área da base, tá bom? Então, aqui, o retângulo, como é que a gente calcula a área dele? É a nossa base vezes a altura. Então, eu apenas já transformei aqui, tá, a nossa área da base em, né, base do triângulo vezes a altura, melhor, base do retângulo vezes a altura do retângulo. Então, meu volume vai ser igual a lado vezes lado do meu retângulo, da base, vezes a altura, isso dividido por 3, tá bom? Lembrando que nós temos, né, outros tipos de pirâmide, de acordo com a sua base, tá? Então, aqui eu tenho uma pirâmide, 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha base é um pentágono. Então, aqui eu tenho uma pirâmide pentagonal. Tá? Então, aqui um pentágono, aqui um hexágono, que são 6 lados, e aqui um heptágono, que são 7 lados. Tá? Então, de acordo com a base, eu tenho uma fórmula diferente para calcular o volume da minha pirâmide. Ok? Mas, claro, para que a gente não fique só na teoria, vamos aí para um exemplo para calcular aí o volume de uma pirâmide. Então, qual o volume de uma pirâmide regular com 9 metros de altura? Então, olha aqui, eu já tenho o valor da minha altura, então já sei que o meu H é 9 metros. Então, 9 metros de altura e base quadrada. Então, olha aí, eu já sei que aqui a base da minha pirâmide é um quadrado. E ele tem perímetro de 8 metros. Então, observe que tem uma pegadinha aí. Eu não estou dizendo que, né, o lado do meu quadrado é 8 metros. Não, estou dizendo que o perímetro, né, da minha base é 8 metros. Tá, professor, então quanto é que vai medir? Olha aí, eu estou dizendo que a minha base é um quadrado. O quadrado possui todos os seus lados iguais. Certo? Então, se eu estou dizendo que o meu perímetro é 8 metros, estou dizendo que se eu somar aqui, 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 até aqui, se eu fizer toda essa soma, aqui vai ter que dar 8 metros. E aí, lógico, que para dar 8 metros, o meu lado aqui só pode ser 2 metros. Que aí eu vou somando 2 mais 2 mais 2 mais 2, e aí vai dar 8. Ok? Então, eu sei que o lado aqui do meu quadrado é 2 metros. Sabendo disso, né, vamos aí à nossa fórmula do volume. Então, aqui o volume da nossa pirâmide vai ser o quê? Como a minha área da base vezes a altura dividido por 3. Eu sei que a minha área da base é um quadrado, né? Então, o volume aqui da minha pirâmide vai ser, a minha área da base é lado ao quadrado, porque é um quadrado. Tá? E eu sei que o meu lado é 2, então 2 ao quadrado vezes 9 dividido por 3. O meu volume, 2 ao quadrado, é 4. 4 vezes 9 dividido por 3. Meu volume vai ser 4 vezes 9, 36. Dividido por 3. Aqui a minha resposta dá
12. Como eu sei que a minha unidade de medida é metros, então é metros cúbicos, ok? Então, o volume aí da minha pirâmide vai ser 12 metros cúbicos, tudo bem? Então, basta seguir aí a formulazinha, tá? Para cada uma das figuras espaciais, e aí você consegue calcular aí a capacidade, né? O volume, né? Quanto é que cabe dentro daquela figura, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!